Shalom Leikulam. Bem, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o eixo magnético da Terra ele mudou de posição, né? Ele que tinha uma inclinação para o Canadá, ele mudou para a Rússia. E isso já é uma coisa, digamos assim, é que a gente se pergunta o que ocorreu e o que aconteceu e quem fez essa mudança no eixo magnético da Terra. É porque o eixo magnético da Terra ele mudou do Canadá para a Rússia. Como será, gente? O que acontecerá com o nosso planeta? O que acontecerá com este mundo, né? Gente, nós sabemos que quando nós observamos o sistema solar, existem 9 planetas, existem planetas ali, e nós sabemos então que além do nosso planeta habitado, existem outros planetas desabitados. Mas porque no meio de alguns planetas, somente o nosso planeta tem vida? Por que planetas que estão mais perto do Sol não têm vida e planetas que estão mais distante do Sol não têm vida, né? E o nosso planeta está aí entre esses planetas. Você já parou para imaginar que eu acredito que nesses planetas mais distantes, né, eu acredito que havia vida, sim. Nós sabemos que já houve o dilúvio e por pouco esse mundo não ficou desabitado. Se pessoas aí fora conseguissem, ou seja, se existe outras vidas, outras pessoas, outros seres em outros planetas, e eles encontrassem, fizesse que estamos fazendo, né? O que os humanos estão fazendo com o universo, pesquisando o universo. E no universo a gente vê que foram encontrados muitos planetas. Da mesma forma, se esses seres, né, se existem outros seres em outros planetas, e eles pesquisassem assim como os humanos, e entre esses planetas que estão desabitados, ele encontraria também a Terra, e a Terra estaria desabitada se o dilúvio, se não houvesse escapatória no dilúvio, se durante o dilúvio, né, as pessoas tivessem morrido, todos morridos, os animais, os seres humanos, todos, né? Então, gente, o que aconteceu com esses planetas? Eu acredito que esses planetas não eram planetas sem vidas. Eu acredito que assim como Deus se irou contra esta humanidade, quase extinguiu, não o planeta, mas quase extinguiu o ser humano e os animais da face da Terra, eu acredito que da mesma forma ocorreu com esses outros planetas. Por que nós vemos os planetas mais distantes do Sol? Às vezes as pessoas questionam muito o Tanar, o nosso livro sagrado, que começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então era um planeta água, né? E se a gente observa o sistema solar, nós vamos encontrar planetas água também, como Urano, né? Como Netuno. São esses planetas mais distantes do Sol, gente. Eles são planetas congelados, né? Digamos que Deus tenha cirado contra os habitantes desses planetas e tenha empurrado esses planetas para distante do Sol, e todos os seus habitantes morreram congelados. Se diz que, de acordo com a ciência, a temperatura nesses planetas são mais de 200 graus negativos.
mais de 200 graus abaixo de zero. É impossível haver vida nesses planetas, mas podia ter havido. Podia ter havido vida nesses planetas. Eu acredito que esses planetas não eram planetas vazios. Acredito que tinha vida. Então, digamos, gente, que Deus se ire contra nós humanos de uma forma tão grande que Ele pegue também e empurre o nosso planeta para longe do Sol. Sabe o que vai acontecer? O planeta Terra, ele vai congelar. O planeta Terra, ele vai virar um planeta de gelo, um planeta de água novamente, como era no princípio. Porque se você pergunta para os cientistas por que existem planetas azul e verdeado, como Netuno, ou seja, como Urano, e um planeta azul como Netuno, né? Eles vão dizer que é porque ele é coberto por gelo, né? E gelo é o que, gente? Gelo é água congelada. Gelo, né, é água pedrificada. Então, olha o que aconteceria com esta Terra se Deus quisesse destruir a humanidade, com o dedo dele empurrar a Terra para bem distante do Sol. A Terra congelaria, segundo a ciência. Não haveria mais vida, nem répteis, nem seres humanos, animais quadrúpedes, não haveria nem vermes, de tão frio, de tão congelado. E o nosso planeta seria encontrado por habitantes de outros planetas, né? Um planeta como se fosse o Urano, né? Um planeta gelo novamente, mas sem vida. E se Deus, ele, digamos assim, quisesse nos matar de uma forma diferente, em vez dele empurrar a Terra, né, para longe do Sol e a gente morrer todos congelados, a Terra congelaria totalmente. Ele fizesse o contrário. O nosso Deus, ele se irasse tanto, pegasse o nosso... Porque assim como ele mudou, né, o eixo magnético da Terra, do Canadá para a Rússia, e se ele pegasse a Terra, em vez de afastar do Sol, e empurrasse para perto do Sol, o que aconteceria? Né? Aconteceria o que acontece com esses outros planetas tão bem pertinho do Sol, como Marte, por exemplo. Entende, gente? Marte, né? Como outros planetas também que estão próximos do Sol, são planetas considerados planeta de fogo, porque ele está tão perto do Sol que, se havia vida naqueles planetas, elas morreram carbonizadas, elas foram destruídas pelo fogo do Sol, porque esses planetas estão muito próximos do Sol. Deus pegasse com o dedo dele, empurrasse a nossa Terra para perto do Sol, toda vida que há nesse mundo, nesta Terra, seria totalmente destruída, gente, pelo fogo do Sol. Assim como se havia vidas nos planetas longe do Sol, elas morreram congeladas, foram destruídas por gelo. Isso aconteceria com a Terra, segundo a ciência. Se a Terra se afastasse do Sol, todo mundo morreria congelado. Não seria possível ter vida na Terra. Da mesma forma, se ao contrário, Deus empurrasse a Terra para perto do Sol, todo mundo morreria queimado. Todo mundo morreria carbonizado, gente. Então veja, tantas formas de Deus destruir este mundo. E nós vemos tantas abominações recentes, músicas, danças e práticas abomináveis diante do nosso Deus, e a falta de temor a cada dia aumenta, né, gente? Então, duas formas de Deus destruir esta humanidade.
Uma outra forma, uma terceira forma de Deus destruir esta humanidade seria fazer o que ele fez com esses outros planetas. Não tem ar. Não tem. Significa que se havia vidas em algum desses outros planetas, talvez um desses planetas, os habitantes de um desses planetas, morreram asfixiados porque Deus cortou o ar. Lembre-se, nós respiramos o ar. O nosso mundo, a Terra, é o único planeta onde tem ar para os seres vivos respirarem e permanecerem vivos. Mas se Deus não quisesse matar a nenhum de nós congelados, se Deus não quisesse matar nenhum de nós carbonizados, ele apenas cortaria. A terceira forma de Deus destruir essa humanidade seria cortar o nosso ar. A Terra não teria oxigênio. E todo ser vivo, não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos morreriam sem ar. Todos morreriam asfixiados, ou seja, sem falta de, ou seja, por falta de ar, sem poder respirar. E toda a vida na face da Terra seria também destruída, por nenhum desses planetas tem ar. Por isso que os astronautas, eles levam aquelas roupas com oxigênio, né, gente? Porque não dá para respirar em outro planeta a não ser no nosso querido planeta. Gente, Marte, já falei de planeta como Urano, que é um gigante de gelo, né, como dizem os cientistas. Então lá tem água, gente, só que é gelo, em forma de gelo. Só que em Marte, a quarta forma de Deus nos destruir, de Deus destruir essa humanidade, é que Marte é um dos planetas que não tem água. Não tem água. Você já pensou se Deus se irasse tanto contra esta humanidade e ele fizesse com que a água acabasse? Não existisse mais água potável dos lençóis freáticos, desaparecesse, entendeu? De alguma forma, toda a água do mar também se esvaziasse e ficasse como Marte sem água. Quanto tempo nós sobreviveríamos sem água? Quanto tempo os animais sobreviveriam sem água? Mas isso é uma realidade. Para e observa o sistema solar. Olha o universo e olha para o nosso sistema solar. São vários planetas, um perto do outro. O nosso é apenas o único com vida. Então, se Deus podia destruir a humanidade, empurrando a Terra para longe do Sol e matando todo mundo congelado, e a Terra se transformar novamente em um planeta água, um planeta de gelo, né? Porque esse gelo do nosso planeta foi destruído quando Deus chegou e disse: haja luz. E nós sabemos que a luz, ele aquece e ele derrete o gelo, né, gente? Então, quando Deus disse assim: há uma porção seca, suja, uma porção seca do meio das águas, aí surgiu o único continente, né? O único continente que havia, que até os cientistas dão um nome para isso, de Pangeia. Então havia no início apenas um único continente, e foi no dilúvio onde as placas tectônicas elas se moveram e houve a separação dessas porções chamadas de continentes, né? As Américas, a Oceania, né? Juntamente com dos outros, né? Que separou dos outros das outros continentes, Ásia, África e Europa, além da Antártica, né, que é um continente que não é possível habitar, porque é um continente congelado. Então, foi aí que houve, né, a separação, mas
No princípio, o nosso planeta era o planeta água, como Urano. E nosso Deus, né, quando a ciência ela avança, ela estuda, ela descobre que só confirma o que está escrito na nossa Torá. Que, como o nosso Deus deixa claro no nosso livro sagrado, na Torá, em Bereshit, que o nosso planeta era o planeta água, da mesma forma que outros planetas que existem atualmente, só que não tem vida, né? Assim era a Terra, era um planeta de água congelada, né? Era um planeta de gelo, água, mas só que em forma de gelo, mas só que não tinha vida, né? Então, se Deus corta também o ar, que é o único planeta do nosso sistema solar que tem ar para você respirar, se Deus corta esse ar, todo o ser vivo é destruído. Se Deus também faz com que essa água evapore, desapareça, suma, toda a vida da face da Terra será destruída. E como vemos a humanidade, gente, a falta de respeito é grande, não se tem mais respeito, e nós vemos a coisa piorar cada vez mais. Então, como a gente pensa, como a gente para pensar em quantas formas quantas formas existem de Deus destruir este mundo, e nós ainda vemos se Deus está tolerando muito essa humanidade. Incrível, incrível, gente. Basta você olhar para uma foto do nosso sistema solar. Se nós também observamos, sabemos que de vez em quando a ciência nos avisa, olha, está vindo um asteroide aí passa tirando um fino da Terra. Você já sabe muito bem que já está se preparando bombas atômicas para uma possível colisão de um asteroide contra a Terra, né? E a ciência está de olho, e é possível que um dia um asteroide gigantesco ele possa colidir com a Terra. E se colidir com a Terra, você sabe muito bem o impacto do asteroide com o nosso planeta. Você sabe muito bem que pode também exterminar toda a vida. Entendeu, gente? Pode tirá-la da órbita também. Entendeu? Além do impacto gigantesco, porque eu fico pensando, gente, o que são esses asteroides? Esses asteroides, eles são pedaços de outros planetas que foram destruídos. Olha, outra forma. Tu encontra aí planetas sem ar, tu encontra o planeta sem água, tu encontra planeta longe da Terra que virou gelo, tu encontra planeta perto do Sol onde os habitantes morreram carbonizados, e tu encontra pedaços de planetas onde não sabemos de que forma, né, ocorreu a explosão desses planetas ou colisão de outros asteroides. De alguma forma esses planetas explodiram, se despedaçaram, ou se eles colidiram planeta com planeta e um destruiu o outro. Entendeu, gente? Mas asteroide nada mais é do que rochas gigantescas que são pedaços de outros planetas que existiam. Então, esse planeta nosso aqui pode ser esmiuçado, esse nosso planeta também pode receber a colisão, por exemplo, Marte colidir com a Terra, entendeu? Plutão colidir com a Terra, entendeu? E já era, bye bye, acabou o planeta Terra, acabou o mundo para nós, entendeu? Então, olha outra forma, entendeu? Então esses pedaços de planetas é um aviso para mim, é um aviso para você, de que já existiram também outros planetas que só restaram pedaços, e as pessoas estão perdendo o temor a Deus e também o respeito de um para com os outros. Cadê o respeito das pessoas para com as outras? Cadê a reverência, né? Meu Deus, se nós olharmos, gente, será que o nosso planeta poderia também ser destruído assim, de forma que só restassem pedaços
e ficasse os pedaços aí do planeta Terra pairando aí, entendeu? No universo, andando, e outros seres de outros planetas encontrassem, porque eu acredito que há vida assim fora da Terra, até porque você sabe muito bem que Eliyahu Hanavi, né, que chamam de Elias, Eliyahu Hanavi, o profeta, chama de Elias o profeta, ele foi levado em carne e osso, então ele está em algum lugar. Então há sim um local onde para onde ele foi levado, e ele está lá em carne e osso ainda. Sabe muito bem, gente, que Enoque, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, tão grande com o nosso Criador, que o nosso Deus, ele pegou Enoque e levou em corpo material. E esse Enoque, ele está em algum lugar, ele está vivo. Ele está vivo, porque assim como o gelo conserva a carne, da mesma forma o nosso Deus, ele tem o poder de manter um ser humano vivo por quanto tempo ele quiser. Coração nunca envelhecer, pulmões nunca envelhecer, rins nunca envelhecer, artérias nunca envelhecer, ele permanecer. Estou falando, criando aqui um Wolverine, mas eu acredito que o poder do nosso Deus não pode ser limitado, e Eliyahu Hanavi, bem como Enoque, foram levados para algum local e estão lá até hoje, vivos. Então, gente, entenda bem, o nosso planeta, conforme a ciência, ele tem um núcleo. Esse núcleo interno da Terra, ele tem 4.500 graus. Eu estou falando 4.500 graus. Quando passa para o núcleo externo, vai esfriando mais um pouco. Depois vem o manto, né, que é composto por exemplo, o núcleo externo. O núcleo externo da Terra é composto de material líquido. Já o manto, né, que vem depois, ele é composto de material pastoso, né? E depois vem o que? Depois vem a crosta, que é por onde nós andamos, plantamos, né? Por onde nós passeamos, onde nós estamos, em cima, entendeu? Então, gente, você vê o calor interno da Terra, o calor na Terra é tão grande. Pensa aí, 4.500 graus, entendeu? 4.500 graus. A pressão. Por que que um vulcão ele explode, gente? O que é que ele vulcão? Quando tem uma pressão muito grande no interior da nossa Terra, entendeu? Ele vai fazendo uma cavidade e o líquido vai saindo até ele espirrar, entendeu? E quando espirra lá fora, digamos assim, é como... vamos comparar com a panela de pressão? Se a pressão é tão grande no interior da panela, que quando... que vai saindo, né, por cima, né, por aquele orifício que fica em cima da panela. Se você tampar aquele orifício e a pressão, a quentura feita pela quentura lá dentro e os gases que estão presos lá dentro, se não encontrar uma saída, sabe o que acontece? A panela de pressão ela explode, não é isso? Da mesma forma é o nosso planeta. 4.500 graus, entendeu? É tão quente que quando o calor está grande, espirra o líquido com tão força, explosão, isso ali é uma explosão de gases que encontra uma saída e acaba jorrando aquele magma, né? E se não encontrasse saída, sabe o que aconteceria, gente? O que aconteceu com esses planetas do qual só restaram pedaços. A nossa Terra irá pedacinhos no espaço e pedaços do nosso planeta seria também mais um asteroide, entendeu?
lá no espaço. Aqui no espaço, nós estamos no espaço. Entendeu, gente? Então veja o que acontece. Por isso que existe vulcão. Por isso que o vulcão ele jorra, entendeu? Que encontra saída. Mas se um dia houver uma pressão grande no interior da Terra e ela não jorrar, não sair, entendeu? O ar, os gases, não for possível abrir um orifício, ficar ali dentro preso, pode acontecer com a Terra, o mesmo que aconteceu com outros planetas. Você explodir, boom, entendeu? Explodir. E então já era todo ser vivo da face da Terra. É outra forma da Terra ser destruída, porque assim como se fala de bomba atômica, na verdade nós estamos morando em cima de uma. Nós estamos morando em cima da maior bomba atômica que já existiu, que é o próprio planeta Terra. Entendeu, gente? Que há fogo no interior da Terra, fogo, muito fogo mesmo. Entendeu, gente? Então que possamos temer ao nosso Deus, que possamos temer ao nosso Criador, que a criatura possa, entendeu, manter essa comunhão, criatura e seu Criador. Olha como está começando 2022. Gente, já vimos aí o que? Uma pandemia, é isso? Um vírus que surge, matou milhares e milhares de pessoas. Esse vírus que sempre foi mutando e sempre, entendeu, matando pessoas. Você imagine se esse vírus mutar para um super vírus? Será que Dizem que algumas civilizações foram destruídas por vírus, né? Elas não tinham remédios adequados para destruir esses vírus e foram destruídos por eles. Entendeu? Você vê como é gripe. Gripe é uma doença contagiosa. E na nossa Torá, nosso livro sagrado, o nosso Deus manda que a gente fique isolado e separado da cidade até para não transmitir, seja qual for a doença transmissível que nós tivermos, a gente tem que ficar isolados. Temos que ficar isolados em um canto separado para não transmitir essa doença aos demais. Somos considerados imundos, seja homem ou mulher, de acordo com o nosso livro sagrado, a Torá, nós somos considerados imundos se a gente contrair qualquer doença contagiosa. Então, no caso da gripe, nós somos considerados imundos porque estamos colocando secreção, seja ela qual for. Então, toda doença contagiosa, a Torá nos considera imundo e a gente tem que ficar afastado das outras pessoas para não transmitir essa doença para as outras pessoas. Entendeu, gente? Então, já pensou se esse vírus vai mutando, se transforma em um super vírus, o que vai restar da humanidade? Já assistiu aqueles filmes onde restam poucas pessoas, né, na face da Terra, os que são os sobreviventes, e chegam em cidades totalmente desabitadas, chegam em locais totalmente sem seres humanos, até sem animais, né? E poucos humanos, né? E às vezes encontram um com o outro, mas é raro. Eu acho muito interessante esses filmes. Então, um vírus, se esse vírus ou surgir um outro, né, ele pode sofrer uma mutação de forma a se tornar um supervírus, e aí a humanidade pode ser destruída, não só o ser humano, mas como também os animais. Uma outra forma, gente, de haver uma destruição, Deus permitiu que o ser humano descobrisse muitas coisas. Deus permitiu que o ser humano ele criasse, ele estudasse, ele descobrisse, até descobrirem a forma da bomba atômica. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Por que acabou a Segunda Guerra Mundial? Porque os Estados Unidos desenvolveu a bomba atômica e lançou uma sobre uma cidade chamada Nagasaki, lá no Japão. E depois lançou outra na cidade de Hiroshima, lá no Japão também. E a destruição foi tão grande, mas tão grande, que o Japão se rendeu e disse: agora chega. A destruição foi tão grande, mas tão grande, que o Japão anunciou para os outros países: porque eles têm uma bomba muito poderosa que destruiu 2 cidades.
Não foram 2 bairros, foram 2 cidades foram destruídas por essa bomba. Então, gente, imagine-se naquele tempo, na Segunda Guerra Mundial, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, vamos dizer, na Segunda Guerra Mundial, já se sabia da bomba atômica, gente. Imagine que tipo de bomba atômica tem hoje. Que tipo de armas nucleares se encontram hoje nas mãos dos países como Estados Unidos, Rússia, China. Você sabe muito bem que agora as guerras não são mais de lanças, não são mais com espadas, não são mais com flechas e arco e flecha. Agora são com torpedos, destruidores. Agora são com armas sofisticadas, fuzis, superpotentes, mísseis simples e mísseis teleguiados por computadores e nucleares também, mísseis nucleares, bombas e mais bombas nucleares, ogivas nucleares estão espalhadas pelo mundo. O que acontece se uma bomba dessa, uma bomba atômica dessa, ser jogada dentro do mar? Você sabe que o tsunami vai cobrir cidades da costa do nosso país, da costa de outros países, e a própria água vai destruir muitas vidas. Imagine a radiação. Cada bomba atômica que explode, ela não mata apenas no momento que ela explode, mas ela mata também quando o vento leva as radiações aonde chegar, aonde atingir. O ser humano que for atingido, o animal que for atingido pela radiação dessas bombas, ele também morre. Outros seres humanos que nascerem, crianças, feto no ventre de sua mãe, nasceria com deformações incríveis, com deformações horríveis. Então, gente, vamos temer, vamos ter mais espiritualidade, cada vez mais comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Nós vemos aí agora os rumores, os anúncios de uma grande guerra, de uma grande terceira guerra mundial. E eu tenho certeza que, havendo uma terceira guerra mundial, jamais esses países que têm bomba atômica vão deixar de usar essas bombas atômicas. Eles vão lançar bombas atômicas um contra o outro, e até países que não estão envolvidos serão atingidos. Esse mundo pode ser destruído, que até parece que Deus ele permitiu que o ser humano descobrissem essas fórmulas, né, que resulta na bomba atômica, para que o próprio ser humano se autodestrua. Porque todas as bombas atômicas que existem no mundo, elas juntas, gente, ela pode destruir esse mundo. Elas juntas, várias delas, podem destruir esse planeta, pode destruir essa humanidade, acabar com essa humanidade. Então que nós, israelitas, possamos temer ao nosso Deus, que nós, israelitas, possamos cada vez mais nos apegar com o nosso Criador. Nós temos que fazer como aquele autor de Terrilim, rezar 3 vezes ao dia, gente, fazer a nossa tefilá 3 vezes ao dia. Daniel também, você sabe muito bem, no tempo que ele estava lá em Bavel, ele abria a Halom da sua casa e ele se voltava em direção para Jerusalém e ele fazia tefilá 3 vezes ao dia. E eu pergunto, você faz tefilá quando você se levanta? Você faz tefilá antes de sair para o seu trabalho? Você faz tefilá quando você pega seu prato de comida? Baruch atah revela o reino, melech haolam, Hamotzeru hat boker minharetz. Você faz sua tefilá? Você faz sua tefilá quando vai dormir? Você faz sua tefilá quando vai viajar, quando vai sair? Você está lendo a Torá? Você está lendo o nosso livro sagrado? Você está se alimentando espiritualmente? Ou você está se deixando levar pela multidão, gente? Não se deixe levar pela multidão. E olha o resultado dessa multidão profana, dessa multidão que não teme a Deus, que são maioria, sempre foi maioria.
como eu já falei, Eliyahu Hanavi, o único profeta diante de 450 profetas de Baal, ele era minoria. Apenas Noah e sua família eram 8 pessoas diante da população mundial daquele tempo, que tinha se depravado, que tinha se afastado do nosso Criador. E quem foi salvo? A maioria ou a minoria? A minoria foi salva. Então, tenha o prazer de ser minoria, se orgulhe de ser minoria, não siga a multidão, siga Deus. Siga Deus. Você leu também o que está escrito lá em Melachim? Mihaíru, ele era também um contra vários e vários profetas de Baal. Vários e vários profetas contra um. Todo mundo dizia que o errado era ele, que o falso profeta era ele. E os profetas falsos, na verdade, se passavam por verdadeiros, e o verdadeiro profeta de Deus se passava por falso profeta. E você sabe muito bem quem era Mihaíru. Ele era a minoria. Então quem estava errado? A maioria que estava errado. Então não segue a multidão, gente. Tem essa de voz do povo, se é a voz de Deus, não. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz da profanação. A voz do povo é a voz da falta de temor a Deus. A voz do povo é a voz da falta de respeito. A voz do povo é a voz da falta de respeito, da falta de amor para com o seu próximo. Se você já não percebeu, aqui no Brasil, você vê o que houve já a falta de respeito. Não se respeita nem mais nem autoridades. O nosso Brasil já está em guerra civil. Mas essa guerra civil aqui no Brasil, no momento, ela consiste em palavras, injúrias. Você sabe muito bem que a nossa Constituição Federal condena a injúria. E o sujeito que injuria um outro, ele responde por difamação, por calúnia, pela própria injúria, entendeu? Porque primeiro se difama ou se calunia para depois vir a injúria, é isso? Então, você vê que a guerra aqui no Brasil já começou, é a guerra verbal, ofensa atrás de ofensa, e as pessoas às vezes não falam pelo nome da pessoa, usam termos pejorativos. As pessoas às vezes não falam fulano de tal, falando o nome de forma respeitosa da pessoa. Colocam apelidos pejorativos nas pessoas. O ódio está rolando solto aqui no Brasil. O ódio está rolando solto aqui no Brasil. E o mundo também está ficando assim. Mas aqui no Brasil, observe o Brasil. As pessoas são ofensivas verbalmente, ofende com palavras pesadas, não tem mais respeito a ninguém. Entendeu? Então a guerra no Brasil já começou, mas só que de forma verbal. Depois dessa guerra, gente, depois dessa guerra verbal, vai virar, sabe o que? Uma guerra física mesmo, com muitas mortes aqui no nosso país, onde um lado não vai aceitar o outro, entendeu? Não vai haver, seja direita, esquerda, direita. Um dia pode acontecer uma guerra civil aqui no Brasil, onde não é mais, você sabe que hoje torcedores de um time briga até a morte com torcedores de outro time. Um dia vai chegar a esse nível, esquerda, direita ou esquerda, se matarem. E o nosso Brasil, ele está em perigo. Perigo de quê? De divisão territorial, onde poderão surgir separatistas que não vão aceitar certas coisas, e pode haver uma guerra civil para que haja essa separação territorial aqui no nosso Brasil. Enquanto isso, nós vemos aqui falar que a Rússia está com tanques, com soldados de outros países no seu quintal, né? Da mesma forma que a Rússia posicionou tanques, posicionou muitas ali na fronteira muitas armas de guerra ali na fronteira da Ucrânia, né? Outro vídeo eu confundi com Croácia, perdão. Então, ali na fronteira da Ucrânia, gente. Então, a qualquer momento pode haver uma guerra? Pode haver uma guerra. A qualquer momento pode surgir o quê? Uma terceira guerra mundial. E se surgir essa terceira guerra mundial, o estrago está grande aqui no mundo. Não apenas
não vai atingir apenas a Rússia e Estados Unidos. Isso vai atingir todo o planeta, tá bom? Isso pode acabar em extermínio da humanidade. Extermínio por quê? Porque bomba atômica não é mais aquela bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki lá no Japão, que já eram destruidoras demais. Você, uma bomba destruir uma cidade, depois lançar mais outra bomba e ela destruir uma outra cidade. Você imagina a potência das bombas atômicas de hoje. Entendeu, gente? Então uma guerra nuclear, gente, é extermínio da humanidade. O que escapa da explosão vai morrer, sabe o que, gente? Da radiação dessas bombas. Entendeu? Vai morrer da radiação dessas bombas. Então, toda a humanidade corre perigo. O que é que eu acho? Enquanto está ocorrendo as Olimpíadas, eu estou estranhando o comportamento da China. Porque enquanto a Rússia ela se aproxima do território, você está ali posicionado na fronteira da Ucrânia, eu fico pensando, por que a China agora, que queria Taiwan, ela não aproveita a oportunidade para rosnar também, encostar junto lá, agora vamos pegar Taiwan, né? A Ucrânia vai ser invadida pela Rússia e nós vamos invadir Taiwan. Eu não estou entendendo. O que eu acho, não estou afirmando nada, estou achando que depois que a China está muito calada, isso é bom para o sistema econômico da China, isso está afetando toda a economia mundial, enquanto que a China está crescendo, mas eu pessoalmente falando, eu acredito que a China, assim que passar as Olimpíadas, ela vai reivindicar Taiwan, e ali não vai ser mais a Rússia ameaçando a OTAN, vai ser também a China ameaçando, ou seja, não vai ser mais a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia, vai ser também a China ameaçando invadir, ou invadindo mesmo, tomando posse logo de Taiwan, entendeu, gente? E não se sabe o que é que os Estados Unidos podem fazer diante de Rússia atacando por um lado e China atacando por outro lado, sem contar que China tem um outro aliado que é a Coreia do Norte, que também possui bomba atômica, e mexer com a China está mexendo com a Coreia do Norte. Então, vemos aí depois o Irã, vemos a Venezuela, vemos Cuba, que são territórios onde eles podem implantar ali suas armas, seus exércitos, né, suas forças armadas. Então, tem como esses países atacar de vários lados, entendeu? Seja leste, sul, oeste, norte. Da forma que os Estados Unidos ele adquiriu muitos aliados, da mesma forma esses países, a Rússia e a China, também conseguiram vários aliados, né, gente? Então estamos à beira de uma terceira guerra mundial, e não é mais uma guerra com simples armas como a Primeira Guerra Mundial, né? Na Segunda já se usou bomba atômica, e agora as bombas atômicas as bombas atômicas de agora são mais poderosas do que aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, queridos, tema a Deus, tá bom? Tema a Deus, viva para Deus, para o teu Criador, aquele que te fez, aquele que te formou, né? Que Deus é Espírito, então você tem que se voltar espiritualmente para aquele que te fez, entendeu? E temer a Ele, viver para Ele. Como está a sua Kashrut? Como está a guarda do Shabat? Como está, gente, a guarda das Hagim? Como está tantos e outros mandamentos, né, mitzvot, que nosso Deus ordenou para ti? Se alimente da Torá, é alimentação. A Torá é alimentação. Então você precisa se alimentar espiritualmente, porque David Meller podia se engrandecer, eu sou o rei, eu vou fazer tefilá para quê? Mas David Meller, ele fazia tefilá 3 vezes ao dia, ele fala em Tehillim,
3 vezes ao dia ele se dobrava diante de Deus, gente. Não se dobre diante de seus inimigos, não se dobrem diante de seus adversários, não se dobrem diante daqueles que querem te ver prostrado. Ainda que você chore, não chore diante dos teus inimigos, chore diante de Deus. Não chore diante daqueles que querem te ver chorar, mas chore diante do teu Criador. Não se dobre, faça como Mordecai, ele não se dobrou diante de Ramã. Está chegando aí Purim, entendeu? Ele não se dobrou diante de Ramã, mas ele se dobrava diante de Deus. Da mesma forma você, não se dobre diante do ser humano, não se dobre diante dos teus inimigos, mas se dobre diante do teu Deus 3 vezes ao dia. Nós não somos melhores que Davi de Meller. 3 vezes ao dia ele se dobrava, ele era rei, tirava aquela coroa da cabeça, talvez, se dobrava e dizia: meu Deus, sou uma criatura, meu Criador. E falava com Deus, conversava com Deus. Da mesma forma você não pode viver assim, sem ter um momento para pegar a Torá, o Tanar, e começar a ler, sabe, se alimentar espiritualmente. Você precisa se elevar espiritualmente. Você precisa estar bem com Deus. Ainda que você não esteja bem com nada neste mundo, mas você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar bem com aquele que te criou. Você tem que ser, pelo menos, da minoria. Você tem que se salvar por meio da arca, por meio de um meio de salvação que Deus nos concedeu. Então, gente, como está escrito no Tanar, se não me engano, em Kohelet, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Tema a Deus. Se você está em dificuldade, você perca tudo, mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Como aquele hino, o hino de Israel, Hatikva, né? Kalot baleva penima, né? Muito forte, né? A letra do hino, né, de Israel, enquanto no profundo do coração, né, de um judeu, de um israelita, a sua alma arder, enquanto no profundo do coração a alma de um judeu arder, em direção ao Oriente seus olhos se voltarem, a nossa esperança não estará perdida. Esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Tion e Jerusalém. Então, assim fala a letra do hino de Israel. Uma letra forte, uma letra bonita. E eu peço a você que tenha esperança, né? Que não perca a sua esperança, porque a nossa esperança é que nós iremos prevalecer diante de tudo isso. A nossa esperança é que nós iremos prevalecer diante dos homens maus, das pessoas más, que querem fazer mal para a gente, que querem nos prejudicar, que querem nos destruir. E diante de tudo isso que está acontecendo neste mundo, neste nosso planeta, nada é causado aí por, entendeu? Mas o próprio ser humano, entendeu, gente, fazendo coisas para se destruírem, para destrói o inimigo, mas vai ser destruído também, não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, pelo menos você entenda. Acorde enquanto há tempo, acorde enquanto há esperança. Porque você pode perder tudo, mas não perca a esperança. A esperança de que um dia isso vai mudar. A esperança de que um dia, não vou dizer que o mundo vai mudar para melhor. Não vou dizer que as pessoas vão mudar para melhor. Eu vou dizer que a esperança de que você vai prevalecer, a esperança de que você não vai sucumbir diante do teu adversário, a esperança de que você não vai perder essa batalha, a esperança de que teu Deus é contigo na peleja.
que teu Deus está do teu lado, que teu Deus está contigo e não vai e que vai entregar, que não vai permitir que o inimigo ele te destrua, não vai permitir que o inimigo realize o sonho que ele tem de te ver destruído. Então, um grande abraço para Ravera Ruth. Que a nosso Deus abençoe grandemente a senhora. Que possamos estar firmes, Ravera Ruth. Que possamos realmente acreditar no nosso Deus. Nosso Deus abençoe todos os demais. Benjamim, Tisla, Ahavá, Adão, Elisheva, Eliarro, Moshe, Naomi, o Adrian agora, né? Yohana Kisa, Rahav, Radassa, o Kena. Que nosso Deus, né, possa alcançar, entrega aos cuidados do nosso Criador, todos esses. Arielle, a Calá, a Akisa, o Malki, o Shimshon, todos os que fazem parte da nossa família. Moshe, todos, gente, todos, porque nós somos uma família. E nosso Deus vai nos dar condição, vai nos dar uma maneira de a gente prevalecer, da gente não ser destruído. Lembra, nós passamos por um grande vendaval agora, o coronavírus, e nós estamos aqui, gente, estamos de pé, e que possamos nos preparar e acreditar que o nosso Deus, bendito seja Ele, nosso Deus, Hakadosh Baruch Hu, Ele vai nos dar uma porta de escape, Ele vai nos dar uma saída, nos mostrar uma maneira de a gente prevalecer diante de tudo isso. E nós iremos sim continuar de pé, nós iremos sim continuar firme, nós iremos sim ver 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós intactos, nós estaremos intactos, nós estaremos firmes. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, tema a Deus, não tema homem, não tema a ser humano, mas tema a teu Deus. Tema a teu Deus, respeita o teu próximo, mas tema apenas o teu Deus. Porque se tu tiver comunhão com teu Deus, a tua força será como a força de Shimshon. Mas se tu perder a comunhão com teu Deus, a força para prevalecer diante de tudo isso, da maldade, sabe, de todos esses acontecimentos que estamos vendo aí, e estamos sabendo, vai evaporar, nossa força vai evaporar se perdermos a comunhão com o nosso Deus. E é claro, você israelita, você teme ao teu Criador, você vive para o teu Criador. Então aconteça o que acontecer. Para finalizar, eu lhe peço mais uma vez, não perca a esperança. Não perca a esperança. De que um dia, ou seja, de que a qualquer momento, entendeu? Tudo vai mudar para melhor. Ainda que o mundo esteja um caos, mas o importante é que você esteja intacto. Que assim como no arraial dos egípcios haviam trevas, no arraial, na cidade dos egípcios haviam trevas, no arraial dos israelitas havia luz. Havia luz. Assim como haviam pragas e mais pragas na cidade dos egípcios, no arraial dos israelitas naquela época, nos nossos antepassados, não havia praga nenhuma. De forma que
chegar o momento de que os egípcios eles tinham que sair de sua cidade para tomar água. Sabe aonde? No arraial dos israelitas daquela época, dos nossos antepassados. Sabe por quê? Porque a água deles tinha se transformado em sangue. Então que a água de todos os nossos inimigos se transforme em sangue, seja impossível de tomar. Não seja mais potável, mas que a tua água seja potável. Que a tua água esteja em condição de ser ingerida, ou seja, de se tomar, de se beber. Então, acredite nisso. Acredite no teu Deus. Acredite no teu Deus. E permaneça esperando a saída e a porta de escape que o teu Deus te dará. Shalom Lekulam, Verahit Raot.